Mateus capítulo 25, o versículo 13. Mateus 25, 13. Um versículo diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de viver num país onde a tua palavra é pregada livremente. Obrigado, Senhor, por essa noite que nós estamos aqui congregando com a igreja, com o teu corpo na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Senhor, e nessa noite nós clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre no nosso coração, venha nos desafiar, venha falar conosco pela tua palavra, pela tua lei, Senhor. Em nome de Jesus, revela esses princípios, nos esconda nessa noite, para que nós estejamos absolutamente livres no Senhor, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, cerca esse lugar, Senhor, continua cercando esse lugar, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém e amém. O nosso tema hoje à noite, prepare-se, não é? Então, diga aí para o seu irmão do lado, diga assim para ele, prepare-se, ok? Irmãos, esse versículo 13 é o último versículo da parábola das 10 virgens, não é? No final do versículo, o desfecho, né, da história, Jesus diz isso, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, não é? Então, irmãos, isso tocou tanto o meu coração nessa semana, porque veja bem, são 10 virgens, todas elas eram virgens, puras, ok? Todas elas eram puras, virgens, todas elas compraram azeite para a sua lâmpada, para o seu candeeiro, não é? Todas elas pagaram o preço da unção. A gente pode dizer que todas elas começaram com unção, não é? Com esse poder de Deus na vida delas. Todas elas eram noivas, estavam apaixonadas, todas elas queriam muito a chegada do noivo, não é verdade? Mas irmãos, o fato é aqui, que Jesus mostra que 5 delas foram insensatas, não é? A palavra diz nécias, alguma tradução diz sem juízo, outra diz tolas. Então, 5 dessas noivas que começaram muito bem, não é? Puras, virgens, cheias de unção, noivas apaixonadas, crentes, gente, que começaram muito bem, não foram até o fim, porque no final da história, porque a Bíblia diz assim que elas estavam ali tão ansiosas, esperando a noiva, o noivo, não é? Queriam tanto Jesus, mas o texto fala que em determinado momento deu sono, não é? E elas dormiram. Sabe, às vezes a nossa vida é assim, né? A gente está tão animado, a gente abraçou a fé, a gente está seguindo Jesus, a gente está cheio de unção, a gente quer ser puro, não é? A gente quer fazer a coisa certa, a gente está esperando a volta de Cristo, está tudo lindo. Mas aí a gente tem as nossas depressões na vida, não é? A gente tem as nossas, não é? Que a gente está caminhando bem, aí de repente a gente se desanima, e depois a gente, todos nós, né? Alguns mais, mas isso é quase normal. Agora, irmãos, o fato é então que elas dormem, porque elas não aguentam, elas estão cansadas. Eu comparo isso com um desânimo na vida, né? E quando elas acordam, as nécias, né? Aquelas que foram imprudentes, tomam conhecimento de que está acabando o fogo delas, não é? E elas, puxa vida, está acabando o fogo, e nós não temos azeite, porque essa foi a diferença. Aquelas que foram sensatas, prudentes, elas não só trouxeram o azeite da lamparina, não é? Mas elas trouxeram uma reserva. Porque, gente, o que eu quero te dizer hoje à noite é que não importa como nós começamos, mas o que importa é como nós vamos terminar. Quem está me entendendo?
Então elas começaram muito bem, mas aqui acabou. E aí elas dizem assim: ajuda a gente aí, dá um pouquinho de azeite, porque está acabando o fogo, está acabando a chama. E elas dizem, né, as sensatas, as prudentes, elas dizem assim: não, nós não podemos dar para vocês, porque senão vai apagar a nossa também. Vão e comprem azeite para vocês. E gente, é bem aqui. Quando elas saem para comprar o azeite, sabe aquele frenesi de estar fazendo coisas, de estar, sabe, tão ocupado com as coisas, não é? Atrás do azeite. Irmãos, quando elas voltam para casa, a Bíblia diz que o noivo já havia chegado. E elas perderam aquela oportunidade tão preciosa. O noivo chegou, entrou na casa com as 5 virgens, e aquelas insensatas ficaram do lado de fora. E aí, irmãos, elas começam a clamar: Senhor, Senhor, nós estamos aqui. E aí elas ouvem a voz do noivo: eu não conheço vocês, não é? E aí ele bate a porta, pá, e acabou. Então Jesus conclui essa história dizendo: vigiai, porque vocês não sabem a hora. Amém, queridos? Nem o dia e nem a hora. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, não é? Porque Mateus diz, lá em Mateus 24:30, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Irmão, o que eu quero te dizer é que nós temos falado muito pouco, não é, sobre esse momento que é crucial para a nossa vida, quando o noivo vai chegar, irmãos, e a questão é essa. Esse é o nosso tema. Nós estamos preparados? Amém, queridos? Irmãos, esse é o meu temor. Essa semana, sabe, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Meu Deus, é muito sério isso, porque muitos podem estar enganados, gente. É sobre isso a palavra hoje à noite. Muitos de nós podemos estar enganados. E gente, deixa eu te falar uma coisa: a gente pode cometer muitos erros na vida. A gente pode dizer uma coisa que a gente não deveria ter dito. A gente pode ter feito um negócio que nos deu um grande prejuízo. A gente pode ter cometido uma grande bobagem na nossa vida. Irmãos, eu creio que tem jeito para quase tudo. Mas esse erro, da gente pensar que a gente está salvo, da gente pensar que está tudo bem entre nós e o noivo, da gente pensar que o noivo vai chegar, que não importa, a hora que a gente chegar, o noivo vai estar lá, e ele vai abrir a porta e a gente vai entrar de qualquer jeito. Gente, e se isso não acontecer? Se nós estivermos errados a respeito da nossa salvação, irmãos, esse erro não só é fatal, como ele é eterno. Eu quero te dizer uma coisa hoje à noite, que está na minha Bíblia. Só tem 2 caminhos, não tem 3, só tem 2. O primeiro é o céu, vida eterna com Jesus. E o segundo, gente, é o inferno. Pior, vida eterna sem Jesus, não é? Porque se morresse e acabasse, né? Menos mal, mas não acaba. Ou a gente vai viver eternamente com Jesus no céu, ou a gente vai viver, gente, eternamente sem Jesus no inferno. Está escrito. Eu tenho que te falar isso hoje à noite. Ok, queridos? Não é? Então, essa é a grande pergunta do Espírito Santo para cada um de nós hoje à noite. Nós estamos preparados? Quando Ele voltar, Ele vai achar fé na terra. Nós estamos prontos? Muito bem. Então, eu quero propor para você, quero ser muito prático hoje à noite, porque, irmãos, eu creio que existe um caminho para a gente seguir e para a gente estar vigiando. Quando Jesus fala assim: olha, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu creio que tem um caminho, tem algo prático para a gente fazer, que isso é a vigilância, não é? É isso que é vigiar, é isso que a gente está ligado, e a gente não perder essa visitação, e a gente não ter uma porta batida na nossa cara, não é?
A gente tem que responder essas 3 perguntas aqui, não é? Então, a primeira pergunta, eu quero falar as 3 logo aqui, e depois vou falar sobre cada uma delas. Então, irmãos, eu tenho que saber mesmo o que Deus fez, ok? Mas não só isso, a segunda coisa aqui, eu tenho que receber o que Deus fez, mas também não só isso, eu tenho que me comprometer com o que Deus fez. Dá para repetir isso aí? O que Deus fez, receber o que Deus fez e me comprometer com o que Deus fez. Gente, eu creio que se a gente cuidar dessas 3 coisas aqui, a gente está andando por aquele caminho estreito que conduz à salvação. Jesus diz que o caminho largo, olha, não conduz à salvação. A gente vai se perder nesse caminho largo. É o caminho estreito mesmo. Então eu creio que se a gente ficar focado nisso aqui, a gente não vai ter surpresa no final. Diga bem forte comigo, o que importa não é o começo das coisas, mas o fim das coisas. Amém? Então vamos ver comigo aqui, a primeira coisa. O que Deus fez. A gente tem que ter uma revelação disso, gente. A gente tem que entender bem o que Deus fez. Ok? Então deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por que Jesus precisou morrer por você na cruz? Você já parou para pensar nessa pergunta? E você consegue responder essa resposta? Não é? Por que Deus precisou morrer? Nós temos que ter isso muito claro, gente. O que Deus fez? Então deixa eu te perguntar algo importante aqui. O que você acha? Fala para mim. Quero que o culto seja interativo hoje. O que você acha? O que é mais importante para Deus? A sua lei? Ou a vida eterna de um ser humano? De uma pessoa? O que você acha? O que é mais importante para Deus? O que Deus julga mais importante? A sua lei? Ou a salvação de alguém? O que você acha? Deixa eu ver. Eu estou ouvindo a salvação. Eu estou ouvindo a lei. Eu estou ouvindo... Está misturado. O que vocês acham? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante para Deus é a sua lei. Se não fosse pela sua lei, Jesus não precisava ter morrido por nós. Sabe por que Jesus morreu por nós? Para cumprir a lei de Deus. Qual que era a lei? Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Amém, queridos? Irmãos, então, o que Jesus veio fazer foi cumprir a lei de Deus. Olha o que a lei dizia: vida por vida, sangue por sangue. Amém, queridos? Por isso que Jesus veio, porque ele veio cumprir a lei. É tão interessante que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:26 que Deus é justo e justificador. Como assim? Ele é tão justo, que ele tem que punir o pecado, não tem jeito. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele tem que punir o pecado, porque ele estabeleceu isso na sua lei. Mas ele mesmo é o justificador. Então ele mesmo envia o seu filho para morrer então no nosso lugar. Foi isso que Deus fez. Amém, queridos? Eu tenho que entender isso, irmãos. Isso tem que estar muito claro para mim. A lei do sacerdócio, não é? Então, pela lei do sacerdócio, Jesus nos substituiu. Não era assim? Um animal sem defeito de 1 ano era morto no lugar do pecador. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Deus fez. Agora, irmãos, é só isso. Basta eu saber disso. Se eu perguntasse aqui hoje à noite, quantos já sabiam disso? Não é? A maioria de vocês. Agora, não é só isso. A segunda coisa aqui, gente, para a gente continuar caminhando nesse caminho estreito que conduz à salvação, para que não haja surpresa no final, eu tenho que receber o que Deus fez. Ok? Então, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não adianta, gente, eu saber que Jesus teve que morrer no meu lugar para cumprir a lei de Deus. Eu tenho que receber isso na minha vida como uma herança, como um presente imerecido, né? Toda vez que eu falo isso, às vezes eu estou falando isso com alguém
que ainda não conhece Jesus, eu já ouvi tantas respostas. Eu já ouvi a pessoa dizer assim, eu lembro de um amigo meu do trabalho, dizendo assim para mim: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o Adão pisa na bola, toma a decisão errada, desobedece a Deus, eu vou pagar o pato? Isso é injusto. Não, eu não quero servir a um Deus assim, não é? Mas irmãos, ao mesmo tempo que parece injustiça, um homem, não é, pecar e entrar a maldição e a morte no mundo, não é? Pelo ato de justiça de um só homem, entrou a vida e a salvação também. Amém, querido? Isso é lindo, né? Isso que eu tenho que receber, gente. Sabe, essa é a lei da herança. Essa é a lei. Para nós é muito difícil aqui a gente entender isso. Mas essa é a lei da herança. Quer ver? Olha, o que você acha? Você acha injusto alguém recebeu uma herança tremenda de um pai? Há pouco tempo o meu sogro foi surpreendido, irmãos, com uma notícia dessa. Terrível. Não é que tinha uma herança para ele receber do pai, não é? Da venda de uma grande terra. Irmãos, ele nunca fez nada para merecer aquilo. Nunca, não é? Cuidou de pelo menos um boizinho daquele ali. E agora ele vai receber uma herança. Não parece injusto? Ele nunca fez nada. Mas irmãos, herança não tem a ver com merecimento, tem a ver com filiação. E ele recebeu porque ele era filho. Você acha injusto? Quem acha injusto? Ah, eu acho muito injusto, pastor. Ele nunca mereceu isso. Ele não trabalhou para receber. Irmãos, ele recebeu. Agora escuta bem. Outro dia eu li, não é? Uma reportagenzinha aí de uma moça, ela era aidética. E ela teve um bebê. Irmãos, e o bebê nasceu com AIDS. Aquele bebê não merecia isso. Mas de novo, gente, é a lei da herança. Ele era filho, ele recebeu, porque ele era filho, não é? Se a gente disser que é injusto essa criança receber essa doença, a gente vai dizer que é injusto aquele homem receber a herança. Se a gente disser que é injusto pelo pecado de Adão entrar a maldição e a morte, a gente vai dizer também, a gente tem que dizer que é injusto Jesus morrer no nosso lugar. Então, irmãos, a questão não é só a gente saber do que Deus fez por nós. Nós precisamos receber o que Ele fez por nós. Aí eu pergunto hoje à noite: você já recebeu o que Jesus fez por você? Pode levantar a mão, deixa eu ver. Maravilha, maravilha. Agora, é bem aqui, gente. É bem aqui que eu quero chegar. Porque, será que é só isso? Mas irmãos, aqui é o ponto. Eu creio que aqui é o ponto que separa aquelas 5 virgens nécias das 5 virgens prudentes. Bem aqui. Porque, irmãos, a questão não é só a gente saber e receber. A questão é a gente se comprometer com o que Deus fez. Quem está me entendendo? Então aquelas moças sabiam, receberam, elas estavam tão apaixonadas por Jesus, elas tinham unção, elas eram puras, coisa mais linda. Mas o que faltou para elas? O compromisso de perseverança. Irmãos, permanecer fiel até o fim, essa é a grande questão. Ok? Então, a terceira coisa aqui que eu quero falar com vocês para a gente concluir e para a gente orar é o que Deus fez, receber o que Deus fez e me comprometer com o que Deus fez. Então presta bem atenção aqui agora. Esse é o ponto, não é? Essa é a linha divisória que separa o prudente do imprudente, o sensato do insensato, o salvo do perdido. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa, gente. É sobre isso que o Espírito Santo está falando com a gente. Vamos entender bem isso aqui. O que é isso, pastor? Se comprometer com o que Deus fez. Então presta atenção. Gente, o que germina a nossa salvação é a fé. Porque Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé.
não é? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque a nossa compreensão de fé é muito superficial. O que é fé? Quer ver? Vamos entender isso? Aí a gente vai entender o que é se comprometer e ficar firme até o fim, não é? E não ter uma porta batida na nossa cara. Então olha só o que diz lá em Hebreus 11:1. A fé é a firme convicção de coisas que se esperam. Então olha só aqui para mim. O que é fé? Diga comigo. Bem forte. A fé é a firme convicção. Essa palavra convicção, sabe o que ela significa? Prisão. Então assim, olha, a fé é essa prisão. Eu estou preso nessa verdade, não é? O Espírito Santo me prendeu, ele me convenceu do meu pecado, ok, queridos? Da justiça de Deus, que Deus tem que penalizar o pecado, e do juízo, amém, queridos? Do juízo eterno. Então eu estou preso nessa verdade. Isso que é fé. Olha, deixa eu te falar uma coisa interessante, porque a gente ouve muito falar de fé assim, ó. Ah, não, você não tem fé. Você não tem fé que vai dar certo esse negócio? Meu irmão, fé é a certeza de coisas que se esperam. Você não está esperando isso? Então vai acontecer. A gente usa. Está errado usar a fé assim? Não, mas gente, o contexto não é esse. É importante a gente ler o texto no seu contexto. Na verdade, a gente nunca pode interpretar um texto da Bíblia fora do contexto dele. O contexto desse texto de Hebreus, olha o que Jesus está dizendo, ou melhor, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? Nos versículos anteriores ele diz assim, olha, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Sabe sobre o que o apóstolo Paulo está falando em Hebreus 11? Ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre a certeza de que Jesus vai voltar, de que o noivo vai chegar, e que a gente tem que estar pronto. A gente não pode ser encontrado com o nosso candeeiro apagado. Ele está falando sobre isso, esse é o assunto, esse é o contexto. Então ele diz assim, olha, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que o apóstolo Paulo está falando, gente? Ele está falando, olha, aquele que disse que vem, virá, e não tardará. Mas a questão é, se vocês não forem encontrados sem fé, se vocês não forem encontrados desistidos, se vocês não retrocederem, essa é a questão. Aí ele entra no capítulo 11, 1. Porque, irmãos, a Bíblia não tem separação. Essa separação é humana. Essa separação foi criada para ficar mais fácil a leitura, para a gente achar mais fácil. Mas o texto é só um. O próximo versículo, então, é: a fé é a certeza, a firme convicção de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu creio com essa fé da Bíblia, eu estou preso nessa verdade, e eu vou me comprometer. Irmão, se a minha fé não produziu em mim mudança, eu não creio. É isso que eu quero falar. A fé tem que produzir em mim o que a Bíblia chama de metanoia, que é essa mudança de mente e mudança de valores. Porque se a fé não me mudou, gente, a fé sem obras é morta. Entende o que eu estou falando? Então olha só, a salvação é pela graça, é de graça mesmo. Eu não tenho que fazer nada, mas ela é mediante a fé. E a minha pergunta é essa, hoje à noite: eu estou comprometido com essa fé? Eu estou capturado pelo Espírito Santo? Não é? Eu estou convencido do meu pecado? Eu entendo que o meu pecado vai me conduzir à morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu entendo que Deus é justo e Ele vai ter que corrigir isso. Eu entendo do juízo eterno, que eu vou ter que prestar conta da minha vida. Amém, queridos? Eu creio nisso. Isso que é fé. Essa que é a fé que ele está falando. Ok, queridos?
Diga comigo bem forte assim: não existe fé sem arrependimento. Gente, olha para mim. Se a fé não nos removeu da nossa iniquidade, nós ainda estamos perdidos. É sobre isso a palavra. Porque Jesus, olha só. Peraí, pastor, o que é isso? Escuta. Se a minha fé não me removeu da iniquidade, eu continuo lá, eu ainda estou perdido. Eu estou sendo enganado, eu estou equivocado. Eu estou equivocado. Eu estou como aquelas virgens insensatas. Entende o que eu estou dizendo? Porque, irmãos, olha como que isso é sério. A Bíblia diz, né? Jesus fala assim, olha. Por que me diz? Por que vocês me dizem, Senhor, Senhor? E vocês não obedecem o que eu mando. Não é? Ele diz assim mesmo: apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Então a fé desses crentes, a fé desses irmãos que estavam lá pensando que iam entrar no céu, não removeu eles da iniquidade. Então eles chegaram lá e Jesus disse, pá, fechou a porta: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eles dizem, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos milagres. Gente que está operando milagre na igreja, que tem essa fé. Sabe essa fé que a gente ouve tanto? Pá, eu creio, e acontece. Mas que Jesus vai dizer para eles, olha, apartai-vos de mim. Mas Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Nós profetizamos em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Então, gente, a fé tem que nos remover desse lugar da iniquidade. Amém, querido? Então, peraí, isso aqui é muito sério, gente. Não, pastor, mas o meu nome já está escrito no livro da vida. Então deixa eu te falar algo aqui importante. Será que o nome de um crente pode ser apagado do livro da vida? Olha só. Olha o que diz em Apocalipse 3:5. Olha o que Jesus diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Quem é que vai ser vestido de vestiduras brancas? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Gente, quem é que não vai ter o nome apagado do livro da vida? O vencedor. Não é? Então entende que existe uma ação. Entende que não é assim, irmãos. Eu fiz uma decisão um dia, mas eu continuo sendo derrotado pelo pecado. Não é? Eu não me posiciono para vencer aquele pecado, aquela porta que está descontrolada na minha vida, onde um demônio entra e sai a hora que ele quiser, não é? Olha, essa semana eu tive uma experiência interessante, que eu fui fechar a porta da casa e não achava a chave. Depois que eu procurei tanto, eu desisti. Falei, não, vou dormir, estou cansado. E quando eu estava ali dormindo, falei, não, já pensou se alguém pula esse negócio aí e entra na minha casa e tal. Aí fiquei preocupado. Aí eu vou achar essa chave. Irmãos, eu fiquei procurando essa chave. E aí veio aquela convicção, sabe aquela coisa, quando o Espírito Santo fala no teu coração? É assim, que tem muita gente na igreja, que não tem domínio sobre as portas da sua vida, que não podem fechar a sua porta, que não tem mais chave, perderam a chave daquelas portas. É uma porta descontrolada, então o demônio entra e sai naquela área da vida daquela pessoa. Gente, esses são os vícios. Essas são as coisas que as pessoas não vencem, não dominam. Elas não podem dizer assim, não, nem que eu soe gota de sangue, eu não vou fazer isso. Elas não fazem mais. E isso está descontrolado na vida delas. Gente, é sobre isso. Isso chama-se iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês nunca venceram, porque o vencedor, eu garanto, eu não vou apagar o nome dele do livro da vida. Quem está me entendendo? Isso é muito sério, gente. Entende como a coisa é séria. E a gente precisa
hoje à noite, tomar uma decisão. A gente precisa se preparar, gente. Não é? Olha, será que nós estamos comprometidos com o que Ele fez? Ou a gente está brincando de ser crente? Entende o que eu estou falando? Porque esses irmãos aqui, eu penso até que pastores que expulsavam demônios, pregavam a palavra, curavam os enfermos, tomaram um susto. Como assim o Senhor não nos conhece? Eu sou o pastor fulano de tal. Apartai-vos de mim. Não é terrível isso? Então, gente, o nome pode ser apagado, sim. É muito claro lá quando o Moisés fala assim para Deus, né? Porque Deus fala assim: eu vou eliminar esse povo, não é? Que não obedece a minha palavra. E aí o Moisés diz assim: então apaga o meu nome do livro que escreveste. Aí Deus diz assim para Moisés: eu apagarei o nome daquele que pecar contra mim. Então pode ser apagado. Amém, queridos? Então, irmãos, vamos repensar isso daqui. Gente, a salvação, diga comigo assim: a salvação é uma aliança. O que é a salvação? É uma aliança, é um pacto de fidelidade. Sabia que você fez um pacto de fidelidade? Você fez um pacto assim: olha, a minha vida não é mais minha, a minha vida é do Senhor. É isso que é salvação. Agora veja bem, eu posso quebrar uma aliança, sim ou não? Posso. Deus vai quebrar essa aliança? Gente, aqueles que vieram a Deus, Ele jamais lançará fora. Deus não quebra a aliança, jamais. Mas irmãos, nós podemos quebrar. E a grande realidade, eu tenho que te dizer hoje à noite: muitos já quebraram. Muitos já quebraram. E muitos estão pensando: estou salvo. E olha, irmãos, eu tenho que te dizer hoje à noite que muitos estão enganados. Muitos estão enganados. Interessante quando a Bíblia diz assim: olha, o meu justo, quando nós lemos esse texto de Hebreus, o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Sabe o que significa isso? Que o justo pode retroceder. Porque se o justo não pudesse retroceder, não, o Ele entregou a vida dele a Jesus. Ele é justo e justificado pelo sangue de Jesus. E por que o apóstolo Paulo coloca esse baita texto na Bíblia, dizendo que se o justo retroceder, a minha alma não se compraz nele? E o contexto aqui é salvação. Irmãos, o justo pode retroceder. Essa é a questão. Entende o que eu estou falando? Sabe, irmãos, eu sinto, eu creio. Olha, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Tem que ser, gente. Porque, irmãos, a coisa está descarada. Irmãos, as pessoas estão vivendo só o aqui e agora. O apóstolo Paulo disse: olha, se a nossa vida se resume só aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, está passando muito rápido. Está passando. Eu estava conversando hoje de manhã com o seu Jair, aqui na frente. O seu Jair, com toda essa vitalidade dele, malha todo dia e não sei o que mais. O seu Jair está bem devagarinho já. E ele está dizendo assim: pastor, olha, se o meu Senhor já quiser me chamar, não é? Eu já vivi muito. Não, seu Jair, ainda tem mais 80 anos para o Senhor. Ele diz: pastor, irmãos, está passando, muito depressa. Se tudo que nós estamos vivendo é isso aqui, irmãos, é muito pequeno, é muito pouco. Porque lá do outro lado tem uma vida eterna para a gente viver. E como eu disse, no céu com Jesus, ou no inferno sem Jesus. Então, irmãos, eu creio que existe um clamor do Espírito Santo para a igreja. A gente tem que se preparar. Ok, queridos? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Acho interessante quando o apóstolo Paulo
Diz lá na primeira carta aos Coríntios, ele falando com a igreja, gente. Primeira carta aos Coríntios, a igreja em Corinto. Ele não está escrevendo para o mundo, ele não está escrevendo para os perdidos. Ele está escrevendo para a igreja. E olha o que ele diz para a igreja. Porque a igreja se perdeu. Ele está dizendo, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Para a igreja. Todo mundo ali fez uma decisão, gente. Ele diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Ele está falando para a igreja. Justos que retrocederam. Na segunda carta ele diz assim, ele faz essa mesma lista e diz, olha, alguns, dizendo-se irmãos, praticam todas essas coisas. Eles não vão entrar no reino de Deus. Entende, gente? Então, olha, a nossa fé tem que ter nos removido da iniquidade. Deixa eu te explicar uma coisa importante aqui, olha. Jesus disse assim, olha, se vocês não nascerem de novo, vocês não entrarão no reino de Deus. Gente, o novo nascimento aconteceu no meu espírito. Onde aconteceu o novo nascimento? Eu sou corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Beleza, então onde aconteceu o novo nascimento? Mas aonde que acontece a conversão da alma? Essa mudança que eu estou falando, essa metanoia que eu estou falando, aonde que acontece? Na minha alma, na minha mente. Essa é a questão. Ai, peraí. Então quando eu aceitei Jesus, o meu espírito nasceu de novo, então eu estou salvo. Certo ou errado? Se foi com sinceridade, está certo. Mas a conversão é um processo. Então eu posso estar salvo e não ser convertido ainda? Sim ou não? Pode. A questão é que tem um tempo, sabia? E a Bíblia diz, existe um tempo. Olha o que diz em Apocalipse 2:21. Falando sobre uma mulher chamada Jezabel. Não é aquela Jezabel, mulher do Acabe. É uma que se dizia profetisa. E olha só o que Jesus disse sobre ela. Olha, essa mulher está ensinando coisas erradas. Ela está ensinando o meu povo a pecar. E olha só o que Jesus diz a respeito dela. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender. Irmãos, essa é a questão aqui, ó. Eu fiz uma entrega sincera a Jesus da minha vida. Eu nasci de novo. Agora eu entro nesse processo de conversão da minha alma. Mas a minha fé não me tira daqueles lugares, daquela iniquidade. Eu continuo ali, eu continuo viciado ali. Irmãos, tem um tempo. Quem está me entendendo? Tem um tempo. Então, que esse tempo seja hoje. Que a gente saia dali. Aleluia. Apocalipse 3:21. Jesus diz, venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa pode ser roubada, senão não teria essa advertência. Não é? Olha, conserva o que tens, cuida, vigia, para que ninguém roube a tua coroa. Ok? Então deixa eu te dizer algo importante aqui, presta atenção. A saída do Egito representa a salvação, está escrito, não é? Olha, vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui? Porque se eu perguntasse hoje quantos são salvos, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus com sinceridade são salvos. Essa é a questão. Agora, até quando? O nome pode ser tirado, a gente já viu. A coroa pode ser roubada, a gente já viu. O justo pode retroceder, a gente já viu. Agora escuta bem o que eu vou te dizer aqui, presta bem atenção. A saída do Egito representa justamente isso, a salvação.
O apóstolo Paulo disse que a passagem pelo Mar Vermelho é o batismo. Se eu perguntasse aqui, quantos já foram batizados? Será que isso te garantiu? E a Bíblia diz que a conquista de Canaã é justamente esse tema que eu estou falando aqui, que é a conquista da minha alma. Gente, até quando, não é? Eu vou ficar brincando com isso. Então veja bem, a conquista de Canaã é muito sério, gente, porque olha só, a conquista de Canaã é a vida plena, não é? É realmente a consumação desse fato, porque a gente sabe que muitos que saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, morreram em Canaã, não conquistaram a terra. Inclusive em Josué 18, o Josué disse assim: olha, até quando vocês serão remissos, preguiçosos, em tomar posse da terra, que o Deus de seus pais jurou a vocês? Então veja bem, irmãos, eu posso ser salvo, batizado, e está enrolando para conquistar a alma. Ou seja, aqueles gigantes não são vencidos. O que é um gigante? O que gigante fala? Sobre portas de intimidação na minha vida, pecados que eu não venço, reis que não são vencidos. O que reis fala? Egoísmo. Eu quero ser o centro de tudo, tudo tem que girar em torno de mim, eu não venço isso. Entende o que eu estou falando? Irmãos, o Espírito Santo, que é simbolizado por Josué, o Yeshua do Antigo Testamento, tem que pisar a planta dos pés dele em todos os lugares da minha vida. Porque se ele não está pisando, gente, se eu estou ali, eu estou o tempo todo naquela situação, eu nunca venço naquela situação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estou brincando, até quando? Olha, Apocalipse 2, 21, eu dei tempo para ela se arrepender, eu dei tempo para ele se arrepender, mas nunca se arrependeu. Entende o que eu estou falando, gente? Muito sério, né?